Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus esteja abençoando o teu coração, você que já acordou está aí, né? Essa aula é ao vivo, então vai ter uma pergunta no chat e você pode ir lá participar, é uma alegria para nós. E você que vai assistir depois também, Deus abençoe o teu coração, amém? A minha fé esfriou, e agora? Reverendo Alessandro Leonardo R. da Silva foi quem escreveu essa série de lições. A ele e a Deus, pela vida dele, o nosso louvor, a nossa gratidão, por esses temas tão atuais, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas antes, vamos fazer uma oração, pedir a bênção e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Na reverência do Senhor, mesmo aí na formalidade do teu lar, na informalidade da tua casa, fecha teus olhos, aquieta o teu coração e vamos buscar a presença do Senhor. Bondoso e eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, pela noite gostosa, bem dormida, pelo descanso, pelo alimento, pela tua força, pelo teu sustento, pelo renovar da tua bondade sobre nós. Muito obrigado pelo privilégio, pela bênção de podermos, ó Deus, ter a exposição da tua palavra, e pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, nós rogamos a tua graça sobre o teu povo nesta manhã, os queridos nas suas casas, nós aqui, possamos, ó Deus, ser impactados pela tua presença, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, trabalhe os nossos corações. Nós te pedimos a tua graça, Senhor, para a tua palavra, vem sobre nós com o teu Espírito Santo. E assim nós já te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos em torno da tua palavra. Agradecidos a Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém? A minha fé em Cristo esfriou. E agora? O texto básico está em Lucas 24, de 13 a 35. Eu quero pedir para Evelyn, que está lendo para nós. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia, chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram." Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles.
Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, Amém. amém. A Evelyn me fez uma pergunta, né? Uma curiosidade, né? Jesus estava transfigurado, né? Como é que eles não reconheceram Jesus? Provavelmente eles estavam caminhando final de tarde, começo de noite, e não havia iluminação. O caminho que eles estavam fazendo. Emaús a Jerusalém é 10 quilômetros, né? Então não tinha luz de celular para iluminar quem que era aquele estranho que estava caminhando com eles. Por isso a dificuldade de reconhecer Jesus. Jesus ainda não tinha sido transfigurado, tá bom? A situação é essa: Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. No sábado, os discípulos guardaram, o sábado estavam reunidos em Jerusalém. E domingo à tarde, Cleopas e o colega estavam voltando para casa muito tristes porque Jesus havia morrido. E talvez com ele um pouco da esperança daquele povo, do resgate, né? Daquele rei que viria trazer libertação ao povo de Israel. Eles estavam muito tristes. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A minha fé esfriou. E agora? É possível que um cristão verdadeiro possa se desanimar na fé? Pode ser? Ou não pode ser? Um cristão verdadeiro nunca desanima na fé. Ou um cristão verdadeiro muitas vezes desanima na fé. Jesus, quando está terminando a conversa com os discípulos lá em João 16, ele faz um discurso de despedida e fala para eles que vai ter o Consolador, que ele vai lá preparar lugar, e onde ele estiver, ele vai buscar os discípulos para estar com ele. E Jesus prepara todo esse terreno e conta da dificuldade que eles iam enfrentar. No mundo tereis aflições. E Jesus termina dessa forma, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus não enganou os discípulos. Olha, eu prometo que vou estar com vocês. Eu prometo que eu vou mandar o Consolador para vocês. Eu prometo que eu vou preparar lugar para que vocês estejam comigo. Mas vocês vão passar um pouquinho de dificuldade aí também. Porque se eles bateram no Senhor, que dirá o servo, né? E nós estamos vivendo um pouco desses dias, né? E a pergunta do chat é justamente isso, tá? Quais os motivos que levam uma pessoa a esfriar na fé? Eu creio que nós, ou aqueles que têm uma vida, né, dentro da igreja, que eu comecei criança, né? Acho que eu fui para a igreja com 6 anos e cresci praticamente numa igreja na IPI, né? Tem muitas histórias de pessoas que se esfriaram na fé. Então eu gostaria que você fosse lá no chat e contasse para nós quais os motivos que levam uma pessoa a esfriar na fé. Parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, Jesus dá uma trabalhada nessa questão, né? Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e uma parte da semente caiu entre os espinheiros, e uma parte da semente caiu em terreno rochoso, e uma parte da semente caiu em terreno fértil. Jesus vai contando, né, como é que as pessoas reagiram em relação à sua palavra. Então, vai lá no chat e conta para nós quais os motivos que levam uma pessoa a esfriar na fé. Tudo bem? Mudo para mim. Eu gostaria de trabalhar com os queridos que existem 3 verbos que eu entendo fundamentais, que
conspiram contra esse esfriamento da nossa fé? Decepcionar, desanimar e desistir, tá? Normalmente quando a gente trabalha esfriamento de fé, a gente tem que trabalhar essa sequência, né? Isso vai num crescente na vida da pessoa. Ela se decepciona, ela se desanima e muitas vezes ela desiste, tá? Então vamos lá de novo. Quais os motivos que levam uma pessoa a esfriar na fé? Vai lá no chat, conta a tua história, a história da pessoa que você conhece, lembrando sempre desses 3 verbos, né? Decepção, desânimo e desistência. O reverendo Alessandro, na sua proposta da lição, ele encara 2 fatores fundamentais para esse esfriamento da fé. Ele entende que a visão confusa a respeito do significado da igreja é um dos motivos. E ele entende também que as expectativas erradas a respeito do que eu creio seja outro motivo. Então, basicamente, ele trata na lição de número 4 aí desses 2 motivos. Primeiro, a confusa visão do que significa errado. De repente eu começo a entender entender a igreja de outra forma. Entender a igreja é muito complicado. Entender a igreja é colocar um peso em relação à palavra igreja, ao conceito de igreja, muito além daquilo que ela pode nos conceder. E a segunda questão é quando eu vou além daquilo que eu devia normalmente seguir em relação a Deus. Primeira coisa, então, nós vamos trabalhar sobre conhecer a igreja. Conhecer a igreja, queridos, não é a mesma coisa que reconhecer Jesus. Existe uma diferença muito grande entre a palavra conhecer e reconhecer. Conhecer é perceber, é incorporar, uma definição do dicionário, né? É perceber, é incorporar a memória, é ficar sabendo. Conheço alguma coisa, conheço de algum assunto, né? Tenho uma ideia. Reconhecer, não. Reconhecer é certificar como verdadeiro. Então, se conhecer fica ali meio na superficialidade do tema, reconhecer é você aprofunda, você vai além da aparência, além da expectativa. Quem assistiu Avatar, né? Eles pegavam a mão e falavam assim: eu vejo você, né? Aquele jovem que estava lá trabalhando no meio deles teve uma dificuldade de entender esse eu vejo você. Era muito mais do que ver, era chegar lá no interior, era ver essência. Reconhecer é isso, tá? É ir além do basicão aí. Os discípulos no caminho de Emaús, eles conheciam Jesus. O que eles conheciam de Jesus? Está lá em Mateus 24, de 13 a 24, o trecho que a Evelyn leu. Eles sabiam que Jesus era um profeta. Pelo menos eles entendiam que Jesus era um profeta. Isso estava claro para eles, tá? Eles entendiam que Jesus era poderoso em obras e em palavras. Isso era incontestável, porque eles viram os discursos de Jesus, viram as ações maravilhosas de Jesus, viram os milagres de Jesus. Cleopas e outros faziam parte de um grupo seleto que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. Então eles viram muita coisa extraordinária a respeito de Jesus. Eles tinham plena consciência de que Jesus fora condenado injustamente. Ele não merecia a cruz. Eles tinham ouvido falar sobre a ressurreição, né? Até foi um negócio meio complicado, porque as mulheres levantaram de manhã e foram lá.
E no caminho elas estavam preocupadas, né? Agora quem vai remover aquela pedra, né? Não, nós vamos lá embalsamar Jesus, dar cuidado do corpo, que não teve tempo, né? Foi aquele negócio meio correndo, tira da cruz, porque não é melhor ficar um corpo aí na cruz, vai chegar o sábado. Tiraram da cruz, arrumaram um túmulo, colocaram Jesus lá dentro e pronto, resolveu o problema. Não tem corpo na cruz no sábado. E aí ficou o problema, precisamos tratar esse corpo, embalsamar, era o ritual deles. E as mulheres foram lá. E no caminho surgiu a questão, quem vai tirar a pedra? E curiosamente, quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E não tinha corpo. E tinha um anjo. Né? E elas tristes, perguntando, cadê o corpo que estava aqui? Cadê o corpo que estava aqui? O anjo chegou para elas, foi confundido com um jardineiro, né? E aí o anjo falou para ela, não, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui não. E as mulheres voltaram para contar para os discípulos, olha, nós encontramos um anjo e Jesus ressuscitou. A mulherada não tinha muito crédito. Os discípulos não acreditaram muito não. E foram lá, né? Pedro e João foram lá e olharam, realmente estavam os lençóis naquele lugar, mas não tinha corpo. E aí ficou aquela história, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou. Os sacerdotes deram um jeito fácil nessa história, pegaram os guardas, subornaram os guardas, fala que roubaram o corpo. Então houve todo um processo, né? E esses discípulos estão conscientes de toda essa situação, tá? Mas eles estavam tristes. Eles estavam voltando para casa, haviam deixado o grupo, tristes e provavelmente decepcionados. Por quê? Porque todo o conhecimento que eles tinham a respeito de Jesus não era suficiente para sustentá-los no momento de crise. Por quê? Era um conhecimento de percepção e de incorporação na memória. Eles tinham na mente, mas não tinham no coração. Até onde, queridos? Até onde a igreja nos possibilita o conhecimento do reino de Deus? Até onde a igreja nos possibilita o conhecimento do reino de Deus? Para muitos, o conhecimento de Jesus está limitado à vivência na igreja. Então, toda a relação com Deus, ela se faz neste lugar, nessas paredes, nesse ambiente. E aí, eu estava conversando com um pastor querido esses dias, né? Ele ligou para cá, é pastor de uma comunidade, e ele está muito preocupado com o grupo dele, porque é um grupo relativamente novo. Ele brincando comigo falou assim, cara, eles não têm essa estrutura de conhecimento da palavra que nós temos, eles não têm essa firmeza de fé que nós temos, eles não têm essa profundidade, eles precisam da igreja, e eles não estão tendo a igreja. Então, queridos, eu fico imaginando, se o conhecimento da igreja cristã primitiva ficasse limitado ao templo, né? Porque Jesus morreu, eles iam reunir no templo. Era costume deles. Eles iam lá. E aí, quando começou a perseguição, eles já começaram a ter que evitar o templo. E aí eles começaram a reunir em casa e começaram a ser perseguidos também. E aí eles começaram a não poder mais reunir, eles se reuniam em cemitérios, em catacumbas, em lugares pouco prováveis. Então, se o conhecimento deles, a relação deles com Deus dependesse dessa estrutura, nós não estávamos aqui hoje. Nós não estávamos aqui hoje. Porque há essa condição, queridos, essa limitação de relacionamento com Deus, ela tem uma possibilidade enorme de esfriar na fé. Por quê? Porque nós somos humanos. Estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a erros, e se a minha relação com Deus não passar dessa limitação,
eu fatalmente estarei exposto às crises que os Cleopas e o amigo estavam tendo. De repente eles viram a igreja decepcionada, eles viram aqueles homens de Deus, né? Pedro traiu Jesus, trancaram as portas, estavam todos fechados. Fica imaginando como é que estava o moral daquele grupo. E esses dois foram abatidos com isso. Devemos evitar as expectativas erradas a respeito de Jesus, mas antes disso, eu gostaria de que você parasse um pouquinho para pensar como é que tem sido a tua relação com essa igreja. Sabe, eu tenho de conversão mais de 40 anos. E nesse processo todo de caminhada, muitas vezes eu me decepcionei com pessoas. Poucos dias nós vimos um escândalo muito grande envolvendo a comunidade religiosa lá no Rio de Janeiro, né? Foi difícil, está sendo difícil, né? Foi um baque. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas a última informação que eu tive é que das 6 comunidades que tinham, 5 fecharam, porque o líder caiu. E o grupo não teve sustento. Então, até onde a igreja me possibilita esse conhecimento do reino de Deus? Eu me preocupo muito, queridos, quando a pessoa se apresenta falando assim: eu sou a fulana de tal. Porque se a fulana de tal tropeçar, vai tropeçar junto. Então não foi, amo a IPI foi onde eu criei meus filhos, foi onde eu casei, conheci a Andréia, foi onde eu construí minha vida. A IPI é uma joia preciosa que Deus colocou no meu coração, colocou na minha vida. A minha história está muito paralela à história da IPI. Mas a IPI não morreu por mim na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz por mim. Então é muito importante que a minha relação com Deus, ela vá além dessas paredes. Quantos, queridos? Quantos se decepcionaram com essa IPI? Primeira IPI de São Caetano. Quantos não decepcionaram com as igrejas? Eu me lembro quando a gente estava trabalhando de evangelismo, na época de mocidade, e a gente estava começando a evangelizar, e havia acontecido um período do avivamento nas Assembleias de Deus, e ele já estava começando a decantar, e a gente estava evangelizando em cadeias, estava evangelizando nas ruas. Era um projeto de evangelização muito, muito abençoado lá em Machado. Mas quantas pessoas nos encontramos que a gente ia entregar o folheto da palavra de Deus e começava a falar de Jesus, e falava assim: eu já sei de Jesus. Falei, sabe, né? Teve um dia que a gente encontrou um cara, o cara estava bem chapadão, bêbado, e a gente, vamos perder a bênção, né? Vamos perder a oportunidade, não. Aí entregamos um folheto para ele na cachaça dele, ele tinha um pouquinho de lucidez, e aí ele começou a contar a história dele. Ele era da Assembleia de Deus. Falei, cara, mas o que você está fazendo nessa situação aí? E aí ele contou da decepção dele que ele teve com a igreja, com o líder da igreja, com pessoas na igreja. Eu falei, você creu na igreja, cara. Não foi a igreja que morreu por você na cruz, foi Jesus. A fé estava totalmente fria, tá? Estava difícil, muito difícil. Evelyn, está olhando aí para mim? Tá, fala para mim, Evelyn. A gente tem aqui a participação da Heloísa Romero, né? A Elo respondeu assim: quando desviamos o foco de Jesus, como Pedro sobre as águas. Um ótimo exemplo, né? Um ótimo exemplo. Isso mesmo. Um ótimo exemplo. Irmã Zeneide Ribeiro também comentou aqui: talvez a dificuldade em reconhecer a soberania de Deus, esperando que Ele faça a nossa vontade, em vez da sua vontade. Daí a decepção e o esfriamento da fé. Com Perfeito, certeza, um ótimo motivo também. Perfeito, perfeito. Quando nós desviamos o olhar de Deus, a gente começa a olhar para a crise.
tá? E a Zeneide falou uma coisa fantástica aí que nós vamos usar agora. É quando nós não entendemos a soberania de Deus. E a soberania de Deus vai muito além da minha perspectiva de vida em relação à minha igreja. E esse é o segundo ponto que nós vamos trabalhar. Devemos evitar expectativas erradas a respeito de Jesus. Devemos evitar expectativas erradas a respeito da nossa fé. Olha o que os discípulos falaram lá na conversa com Jesus. Ora, nós sabemos que ele é profeta, nós sabemos que ele era poderoso em obras e em palavras, nós sabemos que ele foi crucificado injustamente, nós ouvimos dizer que ele ressuscitou, as mulheres falaram que ele ressuscitou. Na verdade, Pedro e os apóstolos foram lá e viram que o túmulo estava vazio realmente, mas nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E depois de tudo isso, 3 dias se passaram. Frustrados. Por quê? Eles tinham uma expectativa errada. Eles não entenderam. Embora Jesus insistentemente falasse para mim, o reino é desse mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas eles viam Jesus uma estrela, né? Eu fico imaginando quando Jesus entrou em Jerusalém, né? É aquele povo, todo mundo saudando ele. O pessoal falou, agora nós vamos para a cabeça. Se tiver eleição direta, agora a gente vai vamos ganhar isso fácil. Jesus é o rei. Aquela mesma multidão depois estava gritando, crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque estava no projeto, era o plano, soberano plano de Deus, Eneide, era o projeto de Deus. Deus tinha um plano. E é isso que Jesus começa a conversar com eles. Vocês não entenderam. Ô povo difícil de acreditar, ô povo, que fé complicada vocês têm, como vocês estão tardios em acreditar. E aí ele começa com Moisés e os profetas, vai discorrendo, tinha que ser assim, eu avisei vocês que seria assim. E foi assim. E ainda bem que foi assim. Glória a Deus que foi assim. Então, nossas expectativas erradas a respeito de Jesus, queridos, é um problema grave, grave, grave. O que as pessoas esperam de Jesus? O geralzão, né? As pessoas esperam de Jesus salvação. As pessoas esperam de Jesus cura e libertação. As pessoas esperam de Jesus prosperidade. As pessoas esperam de Jesus proteção. Se a gente pegar tudo isso e colocar num pacote, eu espero que Jesus me dê uma vida abençoada e feliz. Estão errados? Não. Errados não. E amém por isso. Isso está no pacote. Eu vim para que tenham vida, né? Lá em João 10:10, e vida em abundância. E que bom você poder olhar essa relação e falar, Senhor, isso tudo está no pacote. Salvação, Senhor, que bom. Quando você chegar lá na glória, Gabi, aí alguém vai te perguntar, Gabi, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Eu sempre brinco, né? Porque se tirar Jesus daqui não sobra nada que vale a pena. Nada, 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 nada. Olha, se não fosse a tua misericórdia, meu Deus. Cura e libertação. Quantas igrejas estão cheias, né? Porque as pessoas estão procurando curas e libertação. E amém. E que seja essa proposta de Jesus nas nossas vidas. Prosperidade. Isso enche os olhos. Oh, como isso é bom, né? Como tem gente correndo atrás disso? Claro que eu quero ser próspero. Claro que eu quero ser abençoado financeiramente. Claro que eu quero ter bênçãos materiais. Quem não quer ter bênçãos materiais? Isso está no pacote. Proteção, vida abençoada e feliz. É uma sugestão, a Netflix não está me pagando para isso, tá? Não estou ganhando nada, mas a sugestão da Zeneide para mim foi uma bênção, e eu quero dar essa sugestão para vocês também. O filme chama Ausentes, A Colheita da Fé. Assistam.
Muito bom. Eu estava assistindo com o André ontem, no começo ele foi meio assim, a gente já estava meio com sono, de repente as coisas começaram a acontecer de uma maneira maravilhosa, a gente terminou assim, enriquecidos, abençoados por Deus. É uma história muito bonita. E nesse filme ele mostra a crise humana quando a gente não consegue entender a soberania de Deus. Nós temos um projeto, eu tenho um projeto de vida, eu quero ser salvo, eu quero ter cura e libertação, eu quero ter prosperidade, eu quero viver uma vida de prostituição, eu quero ter uma vida abençoada e feliz. Está no pacote, eu quero Jesus, beleza, eu sei que o Senhor tem isso para mim, amém, recebo com gratidão, com alegria no meu coração. Mas se alguma coisa dessa faltar, como é que fica? Porque Deus é soberano. E aí? Esse filme é uma igreja que vai ser fechada, uma igreja anglicana que vai ser fechada, e o pastor que é colocado lá naquele lugar para fechar a igreja, para encerrar, dá trombada num problemão. Havia um grupo de asiáticos fugidos de uma guerra civil num país pequeno perto da Birmânia, e eles estavam nos Estados Unidos, perdidos, eram cristãos, porque o país deles havia sido colonizado pela Inglaterra, então eles eram anglicanos, e o pastor ia fechar uma igreja anglicana, porque tinha um grupinho pequenininho, no último reunião que eles fizeram lá, tinha pouquinhas pessoas. Então, acharam melhor fechar, a igreja devia $850 mil, tinha uma propriedade enorme, então vamos fazer dinheiro disso aqui, vocês vão para outras igrejas, a gente encerra o capitalismo americano, né? Vamos resolver essa questão, pronto, pá. E aí esse grupo de asiáticos procura o pastor para resolver o problema deles. E esse pastor fica com esse problemão, leva para o conselho, e aí todo o filme discorre em cima disso, né? Deus dá uma palavra para ele encarna a palavra de Deus, mas ele entende a coisa de maneira errada. E você vai vendo no filme, né, que as coisas vão dando errado. Chegou no fim, eu falei, Andréia, olha, vou ser sincera com você. Eu acho que eu teria desistido disso. Estava pensando no meu coração, Senhor, olha, está muito difícil. Vamos encerrar, vende a igreja mesmo, tal, porque é tanta dificuldade, que embora eles tivessem planejado, tivessem se esforçado, tivessem trabalhado para que aquela igreja não fechasse, o mundo conspirava contra. Mas no último dia, já havia sido decidido o fechamento da igreja. Um dos líderes estava na reunião e aquele pastor sai com aquele grupo e faz um discurso de despedida que muda o coração daquele líder que estava lá para fechar a igreja. E aquele momento, aquelas pessoas entenderam o propósito de Deus. Deus havia cumprido uma colheita de fé muito maior do que eles esperavam. Assistam lá, tá? Assistam lá, porque muitas vezes, querido, a gente tem planos para nós, mas a questão é, eu tenho planos para a minha vida, eu espero de Jesus coisas para mim, eu espero de Jesus providências para mim, mas em algum momento você sempre para pensar o que Jesus espera de você, e não o que agora você espera de Jesus. Eu quero isso, Jesus, salvação, cura, libertação, prosperidade, proteção, vida abençoada e feliz. Eu espero isso do Senhor Jesus. Mas Jesus, o que o Senhor espera de mim? Muitas vezes a gente não pensa isso. Nós não nos preocupamos com isso. Isso não é a essência da nossa vida. Ou seja, eu estou tão focado naquilo que eu quero, que eu esqueço de perguntar o que o Senhor quer. Aquela questão que a Zeneide colocou, peraí, Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida, então vamos conversar um negócio aqui, peraí, eu tenho alguns planos para mim, mas e os Teus planos, que são perfeitos? Por isso a crise, queridos.
Eu fico imaginando, Paulo não viveu crise. Há um momento da vida de Paulo que Paulo foi açoitado, está lá com as costas em carne viva, está preso numa prisão, e a prisão daquele tempo não era nada ecológico, era um negócio apavoroso, e Paulo está lá todo machucado, todo doído, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor. Por quê? Paulo tinha um plano para a vida dele, mas Deus tinha um plano para a vida de Paulo. E naquela crise, um carcereiro se converte a Jesus. A casa de um carcereiro se converte a Jesus. Aquelas pessoas que estavam presas com Paulo são impactadas pelo poder de Deus. Deus é soberano, a gente não entende o plano dele. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade em confiar no plano dele. O que Jesus espera de mim? Oração e conhecimento da palavra é o caminho mais seguro para renovar minha fé. Eu estava pensando, Jesus orava muito, Jesus orava muito. Você vai ver Jesus terminando uma conferência missionária, passou um tempo ali trabalhando com essas pessoas, de repente Jesus se ausentava do grupo e ia fazer o quê? Ia orar. Naquela situação mesmo que a irmã colocou, né, que em meio à tempestade lá, Jesus não estava com o grupo no barco porque ele estava orando. Jesus investia, né, muito tempo em oração. Tinha uma vida regular de oração. Você vai ver Jesus no momento de crise dele, ele procurando parceiros para orar com ele. Semana passada a Mauri perguntou sobre isso, eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua disponibilidade para o Senhor em oração? Porque é só assim que eu crio raízes, meu irmão. É só assim que eu crio sustentação para aguentar vento. Sabe, muitas vezes nós temos vivido assim, um cristianismo de que vem domingo de manhã, escuta a palavra de Deus e acabou. Preciso aprofundar minhas raízes. Eu preciso dedicar tempo ao Senhor. E é só com oração. E é só com busca da palavra de Deus. E isso não tem jeito de fazer uma matrix, né? Colocar um pino aqui, você liga o cabo, e aí Deus passa toda a experiência para você em segundos. Não funciona assim, eu preciso ter tempo. Eu preciso ter um momento reservado, especial e a sós com Deus. Minha fé esfriou, Edson, e agora? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, então se lhe abriram os olhos, e eles reconheceram. Mas eles desapareceram na presença deles. Eu amo essa palavra. Mas eles reconheceram. Agora já não era mais aquele conhecimento, né? Já não era mais aquela superficialidade, mas agora eles tinham tido uma experiência pessoal e íntima com Deus. Evelyn, pode falar. A irmã Marli Hashimoto, ela diz assim: quando nós buscamos a Deus, não para que Ele faça a nossa vontade, mas sim a dele, a nossa fé pode até esfriar, mas nós sabemos que Deus vai nos fortalecer e seguimos firmes no olhar no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Amém. Isso mesmo. Quando a gente busca o Senhor. Exatamente. A irmã Sueli Siena, ela também diz assim: tantas pessoas se decepcionam nas igrejas e saem, é porque não procuram ensinamentos sobre a palavra. Simplesmente saem porque se decepcionam com as pessoas no templo. Jesus está dentro de cada pessoa. Amém. Amém. Jesus está dentro de cada pessoa. É possível renovar a minha fé em Jesus? Eu quero concluir o estudo dessa manhã a respeito disso. Puxa, estou caminhando com Jesus há um tempo, estou vivendo a pandemia, não estou podendo ir na igreja. Edson, eu não estou bem.
Talvez seja a história da tua vida nessa manhã. Talvez seja a história da tua vida que vai estar assistindo esse vídeo. Edson, eu não estou bem. É possível resgatar aquela paixão por Jesus? Lucas capítulo 24, 29, tem 24, 29 a 33, ele trabalha 3 situações que eu gostaria de concluir com os queridos sobre isso. Primeira situação, é que na caminhada com Jesus, na relação com a palavra que Jesus foi expondo para eles, no contato com aquilo que Jesus foi colocando, enquanto eles caminhavam esses 10 quilômetros que separava a Emaús de Jerusalém, alguma coisa começou a acontecer no coração daqueles moços, daquelas pessoas. E uma primeira atitude maravilhosa que eles fizeram é que quando chegou na entrada da aldeia, Jesus fez menção de que ia seguir em frente, e eles falaram, não vai não, fica com a gente, já está escuro, já está terminando o dia, fica com a gente. A tua companhia foi muito boa, muito agradável estar com o Senhor. Vem ficar, passa a noite com a gente. E constrangeram, eu acho bonita essa palavra, constrangeram, eles insistiram, não, o senhor vai ficar com a gente, é tipo mineiro, né? Mineiro é muito assim, né? Não, mas você vai, você tem que, não aceito não como resposta, você vai. Você tem constrangido Jesus a ficar com você? Eu preciso constranger Jesus a ficar comigo, embora Ele queira profundamente estar comigo. Mas Ele tem que olhar para o meu coração e ver que eu quero que Ele fique comigo. Se a gente fazer um balanço no nosso dia, ele começa muitas vezes de cabeça para baixo, a gente pouco para falar, Senhor, vamos começar o dia junto? Vamos caminhar? Sei que o Senhor preparou um monte de coisa abençoada para mim, eu quero tomar posse delas e vamos junto. Não me deixa não. Tinha um auditor do TCU que dava curso para a gente, ele falava assim, né? Principalmente na minha área, que cuida de contratos e licitações, ele falava assim, a área de vocês não tem nada, é emoção pura. Todo dia tem um negócio novo, é estressante, né? Você não tem nada de monotonia na área de vocês. Então, ele falava assim, você chega ali no espelho, olha para você e fala, parabéns, você venceu, você é o cara, prepara para fazer esse dia, nós vamos ter grandes vitórias. E ele foi colocando isso um dia no curso, acho que o pessoal riu daquela colocação dele, mas eu fico imaginando, a gente tem que colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sei que o Senhor preparou um dia abençoado para mim, frustro o plano do meu inimigo, eu não sei o que ele preparou para mim. Ele é pilantra, ele é malandro, ele vai preparar armadilhas, eu quero desfazê-las em nome de Jesus, porque o Senhor vai estar comigo. Teu anjo, Senhor, teu anjo que acampa ao meu redor, como é que ele está? Quem que está escalado hoje? Vamos junto, é nós, vamos junto. Muitas vezes a gente não consegue imaginar essa relação com Deus na intimidade da caminhada. Aí vem a crise. Porque quando as coisas começarem a ficar meio difíceis, você dá uma olhada do lado e fala, cadê o anjo? É o estagiário que ficou aqui, Senhor? Traz o titular. Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que ver e não estou enxergando? Quantas vezes a gente vive a nossa crise, vive a nossa luta e parece que nós estamos no barco e Jesus ficou orando lá longe. Não. Constranja Jesus, tenha consciência de que Ele está com você, caminhando com você. Segunda coisa, não nos ardia o coração enquanto Ele expunha as Escrituras? Comece a ir para a palavra de Deus, entendendo que aquele recado é do Senhor para a tua vida. E não aceita menos. Aquilo que Deus escreveu, queridos, foi escrito para a tua bênção, para te auxiliar na caminhada, para te ajudar a vencer. Então, estou vivendo crise, vamos para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para o momento de crise. Teve algum irmão lá na Bíblia que viveu um momento de crise parecido com o meu? Vou ver como é que ele se saiu nessa. Começa a usar a Bíblia como manual prático de vida, de vitória. E o terceiro e último ponto, isso é fantástico. Depois desse momento especial vivido com Jesus, o que eles fizeram?
voltaram para Jerusalém. Emaús já não fazia mais sentido. Voltaram para Jerusalém à noite, sem iluminação, sem lanterna, né? Voltaram para Jerusalém. Por quê? Eles queriam contar para os queridos a experiência que eles tinham vivido, e eles queriam estar junto com aquelas pessoas. Eu não sei se você que está assistindo essa aula hoje está em Emaús, não sei. Mas o meu conselho para você é que você volte para Jerusalém. Não volte para Jerusalém para ter uma experiência com Jesus, não. Peça uma experiência pessoal para Jesus e volta para Jerusalém. Porque depois disso tudo, aquelas pessoas enfrentaram crises. Mas eles venceram as crises. Houve um filme que eu assisti sobre a igreja cristã primitiva. Eles eram colocados nas arenas em grupo, homens, mulheres, crianças, para servir de espetáculo para o Império Romano. E aí soltava os leões das férias, aquelas pessoas eram comidas vivas, né? Eram trucidadas por aqueles animais para servir de espetáculo. E num filme, colocou-se um grupo lá dentro, o imperador romano estava assistindo aquilo, aquelas pessoas ficaram todas juntas, e elas estavam cantando. E aquilo irritou muito César, e ele pediu para aquele soldado, para aquelas pessoas que estavam lá, fala para eles pararem de cantar. Aqueles que estavam mais certos falaram: César, eu não vou entrar lá para falar para eles pararem de cantar, não. E eles morreram, trucidados. Mas o último suspiro foi de louvor e de gratidão a Deus. Eles não deixaram a igreja porque o porteiro, o cara que estava na porta, o diácono pegou, olhou para ele de maneira torta. Eles não saíram daquele grupo porque de repente o pastor falou uma palavra atravessada para eles. Não. Eles morriam juntos porque eles tinham uma experiência de vida com Jesus. Volta para Jerusalém, meu querido. Volta para Jerusalém. Você não vai ter outra desculpa para dar diante de Deus. Volta para Jerusalém. Quero orar por você nessa manhã. Não sei como é que você está vivendo, eu não sei qual que é a tua expectativa de fé, mas eu acho que algumas coisas precisam melhorar nas nossas vidas. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Por enquanto não está tendo tempo, né? Nós não estamos podendo reunir aqui, mas que a motivação de reunir nesse lugar e em todos os lugares seja Jesus. Porque se o Bruno me olhar torto, eu vou continuar crendo em Jesus. Porque se o Léo me contrariar, eu vou continuar crendo em Jesus. Porque se a Evelyn me decepcionar, eu vou continuar crendo em Jesus. Porque se o Felipe tocar guitarra heavy metal, um louvor num hino que eu amo, que eu gostaria que só fosse pelo teclado, né? Eu vou continuar crendo em Jesus. Porque a motivação da minha vida em estar na igreja é Jesus. A minha fé esfriou e agora? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Desafio para os nossos corações nesses dias difíceis. Mas, ó Deus, nós cremos que o Teu Espírito Santo está cuidando de cada um dos nossos irmãozinhos, cuidando dos seus lares, cuidando das suas vidas, guardando os seus corações. Meu Pai, mas se porventura algum dos nossos amados está fraquejando na fé, Senhor, está começando a não ver sentido na caminhada, meu Pai, em nome de Jesus, vai com o Teu Espírito Santo agora e faz o Teu milagre. Aquece essa vida, Senhor. Toca esse coração. Faz com que de alguma forma ela possa, Senhor, ter um encontro real com Jesus. Nos sustenta, Senhor, para que aqueles que pensam estar em pé, cuidem para que não caiam. E dá-nos, ó Deus, a sensibilidade do reino para abençoar aqueles que precisam de nós. E dá-nos a humildade do reino, Senhor, para pedir ajuda, se porventura estivermos precisando nesses dias tão difíceis. Pai, nós confiamos
a nossa igreja nas tuas mãos e confiamos o povo de Deus nas tuas mãos. E oramos a Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Evelyn, tudo bem? Podemos encerrar? Muito obrigado àqueles que participaram. Deus abençoe o teu coração. Daqui um pouquinho os meninos já estão aqui para tocar bonito para nós. O pastor Rafa já está aqui. Daqui um pouquinho a gente vai ter um culto abençoado. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo para você. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.